Bem, queridos e queridas, agora nós vamos bater um papinho sobre outra ciência humana, a ciência que estuda as sociedades, a sociologia. Essa, como a gente já viu em filosofia, é passível de uma interpretação não apenas científica, apesar de ser ciência social, a sociologia, ela é subjetiva. Por quê? Porque ela depende da análise do sujeito. As opiniões, elas não podem seguir dados estritamente objetivos, porque as épocas são diferentes, as pessoas são diferentes, como disse Heráclito, né? Tudo passa, tudo sempre passará. O Lulu Santos também fala isso, né? Mas pensando nas ideias sociológicas, nós temos que pensar em alguns expoentes da sociologia. Um deles, que é um cara que eu gosto muito, tem um monte de defeitos, mas eu gosto dele, é o Jean-Jacques Rousseau. Ele é inspirador, inclusive foi inspirador para o próprio Karl Marx, porque ele é um defensor da não propriedade. Ele é contrário à propriedade privada. Ele tem os seus argumentos, suas ideias, por isso que é subjetiva a ideia de um sujeito, nesse caso o sujeito é o Jean-Jacques Rousseau, e ele vai contra a ideia da propriedade privada, diz que é a raiz de todas as guerras, de todos os problemas, de todas as discórdias e os conflitos têm sua origem na briga pela posse da terra. Então, pense bem, porque certas pessoas agem como uma bússola, agem como um norte. E o norte de Karl Marx é o Jean-Jacques Rousseau, porque ele mostra os seus raciocínios, isso é uma coisa que é passível de muito estudo, né? Porque ele vai defender as ideias de que ninguém deve ser dono da terra, a terra de todos. Um conceito difícil, né? Por isso é subjetivo. Mas há certa objetividade nisso. A terra, lá, quando você está pisando em cima do lugar que você mora, a terra, ela não tem o seu nome escrito ali. Ah, mas eu tenho a escritura, eu tenho um papel que diz que é meu. Tudo bem, a tua casa está em cima, o teu prédio está em cima de um terreno, a tua fazenda está em cima de um local que tem um papel, mas o papel aceita tudo. Você pode escrever o que você quiser. Quando os portugueses chegaram aqui, eles tomaram posse da terra dos índios e a terra ficou dos portugueses. A mesma coisa lá na América Espanhola, a mesma coisa lá na América do Norte. O ser humano expulsa outro ser humano. E é isso que Jean-Jacques Rousseau quer expor para a gente. Propriedade privada, propriedade particular é uma invenção humana. O primeiro papel, a primeira escritura, é o papel do rei de Portugal autorizando as capitanias hereditárias. Poxa, que autoridade ele tinha para tomar toda essa terra? Que, aliás, tinha ocupantes. Os índios estavam aqui. Mas ele dividiu, passou as retas ali, só que é seu, tá? Cuida aí. Capitanias hereditárias. Deu. E era hereditário, né? O teu filho tinha o direito. E os outros que moravam lá, não tinham? Jean-Jacques Rousseau vai ser um crítico feroz dessa ideia da propriedade privada, tá? Ele fala do mito do bom selvagem, que todos nós nascemos bons. Isso é bem filosófico, né? Nós nascemos bons, quem nos corrompe é a sociedade. E os conflitos vêm justamente por causa da posse da terra. Temos outros também, tem John Locke, que é outro grande expoente de propostas para contornar as demandas, as brigas, os conflitos humanos, né? Alguns não, né? John Locke legal, é um liberal, mas o Thomas Hobbes não. Ele diz que o rei deve ser como um leviatão, o governante deve dominar os homens, que homem é lobo de homem. Jean-Jacques Rousseau diz, não, calma, não é bem assim. Todos nós nascemos bons. É o mito do bom selvagem, né? Portanto, a propriedade privada, estudada por esses homens, eles têm como base a ideia, vamos dizer assim, racional, porque eles não, não se deixam levar pelas emoções, mas sim pela razão,
histórica também. Porque, afinal de contas, no começo, Deus não deixou escritura nem testamento para Adão, né? É claro que as instituições que falam muitas vezes em nome de Deus dividem a terra. Por exemplo, o Tratado de Tordesilhas dividiu metade do mundo para Portugal, metade para a Espanha. Claro que a Inglaterra não aceitou, né, porque eles eram anglicanos, né? A França não gostou da ideia, os holandeses também não acharam bom, tanto que vieram invadir. Portanto, a tarefa dos sociólogos é tentar encontrar uma explicação racional para as suas hipóteses. Então a sociologia está eivada dessas coisas, né? Outra coisa também, o homem ocupa a terra para quê? Qual é a função da ocupação da terra? Claro que tem gente que ocupa a terra improdutiva. Se a terra de alguns é improdutiva, é porque não está produzindo, mas o objetivo é produzir. O objetivo é fornecer algo que possa resultar em benefício, seja mineral, escavação de ouro, de pedras preciosas, de ferro, plantio. Antigamente era coleta e caça, né? Os homens das cavernas provavelmente delimitavam seu território. Os macacos, os chimpanzés delimitam seu território. Os cachorros demarcam os postes com o xixizinho que eles fazem ali. O homem também. Portanto, diferente dos animais que simplesmente ou caçam ou consomem o capim, as frutas, o homem não. O homem tem a noção de produção. O homem tem a noção de trabalho. O homem tem a noção de juntar as coisas, nem que seja frutas num cesto. Produção do que ele plantou, acumular, essa é a noção humana, tá? Então, nós vemos que ao longo do tempo esse conceito mudou, né? Da Revolução Industrial para frente, tem aquele filme do Charlie Chaplin, que eu adoro, Tempos Modernos, que vai mostrar para a gente como o homem chegou no ponto, pós-Revolução Industrial, da hiper, hipertrofia do trabalho. Hipertrofia é diferente de atrofia. Hipertrofia é o trabalho assume o ponto central da vida das pessoas, a ponto de no filme Charlie Chaplin virar quase que uma máquina. Ele vai com aquele jeitinho dele fazendo aquele movimento repetitivo que a Revolução Industrial trouxe para os trabalhadores. Então, esse ritmo acelerado do trabalho é bem diferente do tempo dos indígenas, que saíam, caçavam animal, tinham carne para passar a semana, peixe para comer, se tinha uma fruta, eles comiam, se não era a época da fruta, esperava aparecer a época da fruta, enfim. Era uma coisa despretensiosa, né, de subsistência, bem diferente dos tempos modernos, bem diferente da Revolução Industrial e dos nossos tempos. Tudo isso vem se modificando. Por isso que as ciências sociológicas, ciências sociais, elas são diferentes das outras ciências, tá? O tempo e as pessoas se incumbem de dar uma interpretação própria de cada época, tá bom? Outra coisa, cada trabalhador que vive num determinado espaço e num determinado tempo tem seus valores, suas crenças pautadas naquilo que ele vive, no ambiente que o rodeia, né? E as regras para a sobrevivência às vezes impõem coisas que as pessoas não gostariam de fazer, mas tem que fazer. Por exemplo, eu não estou gostando de ficar trancado em casa, mas o que é que eu vou fazer? Eu tenho que dar o meu melhor, passar as informações que eu preciso passar, nas condições que são possíveis, né? Não é fácil? Claro que não. Acho que nunca foi, né? O ser humano sempre foi pressionado pelo chefe, pelo mais forte. Aliás, tem uma coisa, sabe? Desde o tempo das cavernas, e o Karl Marx fala sobre isso, né? Desde o tempo das cavernas, existe a primeira divisão de trabalho. A primeira divisão de trabalho é a divisão sexual do trabalho. Por quê? Porque o homem saía caçar, saía pescar, a mulher ficava na caverna ou na aldeia
com os seus filhos, com os velhos, que não tinham mais força para fazer as atividades de caça e de coleta, e ela ficava ali cuidando. Então havia uma divisão natural sexual do trabalho. Mulher cuida do fogo, mulher cuida da comida, mulher cuida de fazer as roupas, mulher cuida de curtir o couro, de tecer algum pano, de amamentar as crianças. É o trabalho da mulher e o trabalho do homem. O homem pode fazer o trabalho da mulher? Também. A mulher pode fazer o do homem? Também. Mas a divisão de trabalho original, segundo Karl Marx, é essa divisão sexual do trabalho. Ao longo do tempo, o homem foi aprimorando essas ideias. Claro que o liberalismo de John Locke para frente, ou de Adam Smith, naquele livro dele, A Riqueza das Nações, vai mostrar que deixa de ser apenas uma atividade de subsistência ao trabalho humano para assumir não só a questão da produção, a minha lavoura produziu tantas espigas de milho. Não, agora é produtividade. Em menos espaço, maior produção, em menos tempo, mais serviço. É a diferença entre produção e produtividade. Obviamente, lá no passado ninguém estava esquentando a cabeça com isso. Mas no mundo moderno existe o conceito necessário da sobrevivência, até na China, que diz ser comunista, da lucratividade. Sem lucro, sem acumulação de capital, ninguém sobrevive, tem que ter capital de giro, senão você não consegue reinvestir e fazer as suas tarefas. Então Adam Smith, ele é um exemplo assim, clássico desse liberalismo econômico, da mão invisível do mercado. Se tem procura e não tem oferta, o preço sobe. Se tem oferta demais e a procura não é tão grande, o preço cai. É diferente lá do passado. É claro que quando tem superprodução de uma fruta de uma determinada época, produção de manga, de banana, sei lá do que, o preço cai naturalmente, né? Por quê? Porque tem muito, está sobrando. Tanto que se falava antigamente, tal coisa está sendo vendida a preço de banana. Por quê? Tinha tanto que ninguém nem valorizava. Portanto, Adam Smith ele vai mostrar um novo conceito de valorização do trabalho, da produção e, consequentemente, ele vai dizer que quem governa não deve estar se intrometendo nessa relação entre comprador e vendedor. Não dá para chegar a impor o preço a esse, embora já tentaram. No período do Sarney, nós tivemos uma imposição de preço, né? Tem até os fiscais do Sarney. O governo impondo preço para as coisas. Mas o que deve reger o trabalho, o que deve reger a produção e seu comércio é a mão invisível do mercado. Está sobrando, o preço cai, está faltando, o preço sobe, e assim caminha a humanidade. O ser humano, no seu estado normal, lá da natureza, um indígena qualquer, ou um bosquímano lá no meio da África subsaariana, ele vive do que ele coleta, do que ele caça. Ele é simples, a vida dele é elementar. O homem, no seu estado natural, é uma criatura livre, despreocupada dessas coisas, de preço, de nada. Ele vai ter suas dificuldades para caçar, para encontrar água, para encontrar frutos, para cuidar dos seus filhos, né? Mas a partir do momento que o homem se organiza, seja numa pequena tribo, seja numa grande cidade, vai surgir a figura de um líder, de um cacique, de um pajé, de um sacerdote, de um rei, de um imperador. E aí começam os problemas. Por quê? O homem no seu estado nativo, natural, ele é relativamente feliz. Pega o exemplo do Robinson Crusoe. Um náufrago numa ilha levando a vida ideal. Meu Deus, né? Tinha frutas, tinha carne, tinha peixe, tinha água, abrigo, proteção. Ele aprendeu a sobreviver nas condições que Jean-Jacques Rousseau fala, do bom selvagem. Né? Só que um caso, e homem nenhum é uma ilha. É impossível a gente viver isolado. Não, até pode, né? Tem gente que vive isolado. Mas como fazer isso com a humanidade inteira? Teria que dividir um pedacinho para cada um, colocar cada um numa cela, uma grande penitenciária, e cada um fica no seu aí. Também não daria certo. O homem não tem a resposta para essas grandes questões.
Estudar a sociologia é tentar entender a cabeça das sociedades, dos agrupamentos, seja ele pequenininho, como uma tribo lá no meio da Amazônia, ou então uma tribo lá na África, ou algum agrupamento qualquer lá no Extremo Oriente. Portanto, o homem ele é um ser gregário, é um animal social, um animal político, e infelizmente isso nos leva a ter governos, nem sempre são bons, né? Na maioria dos casos não são bons. E, portanto, a história da humanidade é uma história, é um rio de lágrimas, de suor, de sofrimento, de sangue por causa das guerras. E, segundo Jean-Jacques Rousseau, tudo isso causado por causa da terra. Porque cada pessoa quer ser dono do seu pedaço. Obviamente aparece um cara mais forte, e foi assim desde o tempo das cavernas. O homem mais forte chega, comanda os mais fracos. Alguns até procuram a liderança de um mais forte. A mulher se sujeita porque, coitada, ao longo da história tem sido talvez uma das maiores sofredoras, né? Embora determinados povos também, os negros, os indígenas, foram explorados por outros sem coração, né? Muitas vezes até a própria igreja apoiando essa cultura, né? Os negros não têm alma, imagina só. Ah, então posso bater, posso açoitar, posso comprar, posso vender, posso até matar. Um bicho, é que nem um frango, né? Ou como uma enxada, é uma coisa que produz. Então todas essas ideias, elas são ideias que ao longo do tempo foram moldando a cabeça das pessoas. E cada época, imagina um senhor feudal, ele não estava nem aí com os servos de gleba, para ele, né? A igreja não estava nem aí. Então, o trabalho, a partir do momento em que o homem começa a acumular riquezas, ou mesmo acumular coisas. José do Egito, lá no Egito, ele foi um grande acumulador de, de cereais, né? Então, todas essas grandes ideias, tanto de acumular cereais como de acumular metais, riquezas, hoje em dia você compra bitcoins, né? Tudo isso parte do pressuposto de que o homem precisa ter essas coisas para se considerar rico. Antigamente podiam ser rebanhos, podia ser muita terra. Com a Revolução Industrial, isso passa a ter outras conotações, como, por exemplo, uma empresa, os meios de produção de uma empresa, as máquinas, matéria-prima, tudo isso então passa a fazer parte de um novo conceito que vem sendo metamorfoseado ao longo do tempo. Trabalho, produção, produtividade, essa divisão do trabalho, a exploração do mais fraco pelo mais forte, enfim. Tudo isso é o que nós vamos estudar. Vai ter mais uma revisão, tá? Eu aguardo vocês. Beijo, tchau.